Você se sente perdido, perdida? Parece que você não tem propósito. Você se sente de uma maneira como se nada desse certo para você. Parece que o propósito não está concluído. Parece que te falta alguma coisa. Eu tenho algo para te dizer hoje aqui. Eu tenho algo para te dizer da parte do Senhor. Você não está perdido. Deus já escreveu o seu propósito. Meu irmão, minha irmã. Bem-vindo ao canal Bíblia Temporal. Venham abrir o coração para receber essa palavra, tá? É o segundo vídeo da nossa série Resiliência. Deus quer ver você resiliente, tá? Para que você, depois desses vídeos, irmão, você vai ser tocado, você vai entender que tudo na tua vida tem um propósito. Tudo na sua vida tem algo da parte do Senhor. Deus quer trabalhar isso nas nossas vidas, amém? Então vamos deixar que Deus trabalhe isso nas nossas vidas de uma maneira assim, bem natural. Vamos entender, tentar entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer, tá? Eu quero direcionar isso para quem está sem rumo, para quem se sente sem direção, para quem se sente sem propósito, tá? Eu quero te dizer algo. Deus já tem um plano sobre a sua vida. Deus tem algo para você e para mim. Deus já tem um plano, mesmo quando a gente não consegue enxergar essa realidade. No mundo espiritual, hoje Deus já escreveu algo para minha e para a tua vida, amém? Creia e receba do Senhor essa palavra, amém, meus irmãos? A nossa base bíblica, o nosso primeiro versículo que eu quero trazer para nós meditarmos dessa palavra, que é uma bênção, ele está lá em Jeremias 29:11. Vamos ver o que tem lá em Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Irmãos, essa palavra de Deus, ela é muito, muito, muito profética nas nossas vidas. Aqui diz que Deus sabe, todos nós temos um sonho, mas a Bíblia também nos ensina para entregarmos esse sonho nos pés do Senhor, nas mãos do Senhor. Mas Deus, ele é misericordioso, então ele tem um plano que nós não sabemos qual é esse plano, que vai nos fazer sentirmos bem, que vai nos trazer coisas boas, que vai nos trazer sentimentos bons, momentos bons, e esse bom de Deus é um bom acima do bom natural, é um bom, perfeito e agradável, algo que Deus tem para mim e para você. Só que muitas das vezes, meus irmãos, nós não estamos ainda preparados para entender e para receber esses propósitos. Então cabe a Deus nos preparar e às vezes até se calar em algumas situações que nós achamos que Deus não está falando conosco. Mas eu quero que você entenda que Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Não se sinta sem propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos para cumprir um propósito do Senhor nessa terra. Todos nós somos escolhidos, mas Deus ele nos dá um livre-arbítrio. Deus é como se fosse assim, eu vou tentar te explicar. Deus construiu o ser humano, tá aqui, o ser humano. E Deus, nesse ser humano, ele permite dois caminhos. Existe o caminho do propósito do Senhor e o caminho sem o propósito do Senhor. Deus, às vezes, ele coloca uns easter eggs no caminho, ele coloca alguns segredos no caminho para que a gente venha encontrar esses segredos e começar a entender um pouco mais do propósito. Porque na vida de José, por exemplo, Deus não falou totalmente o propósito de tudo que José iria passar, porque senão José desanimaria, José não ia querer ir. Então nós temos algumas surpresas no caminho que às vezes nos surpreende e possivelmente às vezes pode sim nos desanimar, mas tudo isso faz parte do propósito, porque se Deus tem planos para nós, irmãos, tudo que ele tem é bom, perfeito e agradável. O Senhor criou todas as coisas, amém? Então eu quero que você se concentre na palavra que Deus lançou agora em Jeremias 29:11. Deus tem planos para minha e para a sua vida. E não são planos ruins, não. São planos bons. Que nós vamos se sentir bem. Que nós vamos nos sentir satisfeitos no final. Amém? Tem mais um versículo para a gente ver aqui, que está lá em Provérbios 19:21. Tá? Provérbios 19:21. Vamos ver o que Provérbios 19:21 está dizendo para a gente? É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá.
aqui já está entrando uma coisa chamada soberania do Senhor. Porque eu e você, nós fazemos planos. Às vezes nós planejamos o nosso dia, planejamos a nossa semana, planejamos o nosso mês e nós andamos ali planejando coisas. Só que Deus tem um propósito, irmão. E como eu falei no vídeo anterior, esse propósito, ele precisa ser cumprido nas nossas vidas. E quando Deus tem um propósito na vida de um escolhido como eu e você, Deus vai movimentar todos os cenários possíveis para que esse propósito se cumpra. E às vezes nós vamos passar por diversas situações e coisas para que o propósito se cumpra. Você quer ver algo assim? Eu vou trazer a lembrança para vocês da história de Jonas, um profeta que Deus pediu para que ele levasse uma palavra a uma cidade chamada Nínive. E ele não queria levar a palavra nessa cidade chamada Nínive, porque era uma cidade tirana, era uma cidade que acontecia coisas absurdas lá. Eles sacrificavam, nossa, pior, estilo Sodoma e Gomorra, só para que vocês entendam. E Jonas não queria pregar para essa cidade, porque ele sabia que Deus era misericordioso e ia perdoar aquele povo. Só que no coração de Jonas ele não perdoou. Só que primeiramente, aí resume essa palavra: nós temos planos, mas Deus tem propósito. Não é sobre eu e você. Não é sobre o que a gente acha das pessoas. Não é sobre o que a gente pensa das outras pessoas. Deus ama todos. Deus quer salvar todos. Quer salvar até aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que você não quer falar de Jesus para ela, ou que você já falou, né? Não quer, pelo amor de Deus, né, meu irmão? Ou que já falou e a pessoa não te deu ouvidos. Deus quer salvar todas as pessoas. Então, muitas das vezes nós temos que ir contra a nossa vontade. Mas para que se cumpra o quê? O propósito. E aqui diz que o propósito prevalecerá. O propósito do Senhor sempre prevalecerá nas nossas vidas, meus irmãos. Não adianta, irmão, a gente ir contra a maré. O propósito vai prevalecer. E vai prevalecer diante do nosso livre-arbítrio. Porque às vezes também a gente pode escolher não ir, mas aí as consequências, elas virão nas nossas vidas. Eu quero que vocês entendam que Deus ele não nos obriga a fazer nada, irmão, nessa vida. Deus não é invasivo. Deus não é abelhudo, não é enxerido. Deus, ele é um ser totalmente sábio. E ele sabe como trazer as pessoas, ativar os propósitos. E ele sabe como lidar com a minha e com a sua vida. Então, nós nunca vamos se sentir obrigados a fazer. Aquilo ali foi escrito para a gente fazer. Sabe quando aquela pessoa fala assim, eu nasci para isso? Então nós nascemos para esse propósito de Deus. Alguns já sabem qual é o propósito, outros não sabem ainda o que é, mas nós nascemos para que se cumpra esse propósito, amém? Então eu vou também trazer uma outra palavra que está lá em Efésios 2:10. Efésios 2:10 eu acho que vocês já conhecem, né? É uma palavra bastante famosa. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que de antemão planejou para nós. Deus tem obras para mim e para sua vida, irmãos. E não só isso. Deus tem boas obras para que nós façamos. Deus tem boas obras, tem boas coisas para que eu e você, ele já planejou de antemão para nós essas boas obras. E essas boas obras, elas são só boas obras para as pessoas? Muitas das vezes, nos cenários, parece que sim, mas a realidade é que não. Essas obras, espiritualmente, elas fazem bem para nós, porque nós estamos construindo e guardando e tendo nas mãos de Deus uma coisa chamada galardão, que é algo que Deus vai nos presentear na eternidade. Então, irmãos, creia que Jesus, o Senhor, ele tem obras para fazer na minha e na sua vida. Ele tem boas obras para fazer nas nossas vidas. Não sejamos rebeldes e insensatos, muitas vezes, ou deprimidos, melindrosos, de achar que Deus não se importa com a gente, sabe? Deus, ele se importa com a gente. Deus está, a cada dia, Deus está nos moldando. A cada dia, Deus está escrevendo uma nova história pra gente. Não tem aquela música do Fernandinho, uma nova história Deus tem pra mim? Uma nova história Deus tem para as nossas vidas. Deus precisa de que nós venhamos a ter fé e entender isso. E muitas vezes essa história que Deus tem, esse propósito,
essa obra-prima que Deus tem para realizarmos, ela pode ser em um cenário que não nos agrada muito. Ela pode ser semear palavras na vida de pessoas que também não nos agrada muito. Ela pode, essa palavra, essa obra-prima, ela pode nos levar a lugares onde aos nossos olhos e aos olhos humanos não são lugares agradáveis. Mas dentro do propósito que Deus tem pra gente, é o que Ele planejou. É bom, perfeito e agradável para mim e para você. É bom, perfeito e agradável que cumprimos o propósito de Deus. Então, meus irmãos, hoje em dia as pessoas nós vivemos em um mundo hoje, em um século hoje, em que as pessoas precisam ver tudo dando certo para achar que Deus está no negócio. Se começou a dar errado, Deus não está no negócio, tem alguma coisa errada. Porque o evangelho que está sendo pregado hoje em muitas igrejas e na internet é o evangelho de que tudo precisa dar certo. Você precisa estar rico, você precisa estar bem. Você não pode passar por provações porque você é o escolhido, você é o foco. O ser humano acaba sendo o foco, mas nós somos a obra-prima do Senhor para cumprir o propósito do Senhor, não propósito para que venha galardoar a gente, não, propósitos para que o Senhor seja exaltado, para que a palavra do Senhor seja exaltada nas nossas vidas. Então, meus irmãos, muitas das vezes os cenários, as situações, as pessoas, os sentimentos, a culpa, a dor, o ódio, eles vão estar envolvidos nesse movimento que Deus usa para nos trazer resiliência e para que essa obra-prima que o Senhor planejou na minha e na sua vida se cumpra. Só que nós não podemos murmurar, nós não podemos reclamar, nós não podemos sair do propósito de Deus. Nós temos que estar sempre perseverantes e atentos ao mundo espiritual, irmãos. Quando a gente tem maturidade no mundo espiritual de entender o que Deus quer da gente, a gente não sofre muito. A gente já sabe que aquilo ali é parte de uma obra, é parte de algo maior na nossa vida, maior até que as nossas vidas. Então entenda, meu irmão, entenda que você é uma obra-prima do Senhor. Você é uma obra-prima do Senhor, minha irmã. Deus quer te usar tremendamente. Deus planejou algo para você, o Senhor planejou algo para você. Esse Deus que planeja algo para seres tão pequenos como nós, sabe quem é esse Deus? É o Deus que criou o universo, é o Deus que criou o sol, que criou as estrelas, que criou esse mundo, que criou as físicas, que criou a atmosfera. É esse Deus que eu estou falando, que criou um propósito, Ele planejou de antemão algo para mim e para você. Então a palavra nos diz que isso vem até antes do ventre. Antes de você nascer, Deus já tinha planejado quem você seria. Antes de você ser um óvulo, Deus já tinha planejado quem você seria, o tom da sua voz. Deus já tinha planejado a cor que você seria, a cor dos seus olhos, o que você teria de qualidades e talentos e dons que só você tem. Deus já planejou isso na minha e na sua vida, irmãos. Agora é só nós tomarmos posse e crermos que Deus vai fazer isso na minha e na sua vida. Amém, meu irmão? Se essa palavra edificou você, eu vou pedir para você se inscrever aí no canal, tá? Comenta se isso edificou a sua vida. Comenta aí quais são as experiências que Deus já fez você passar e depois você entendeu que era para que a vontade de Deus se cumprisse. E compartilha para pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Irmão, eu não estou promovendo esse canal, nem essas pregações, para que eu seja um artista ou que eu fique famoso aqui na internet. Eu desejo simplesmente que Deus fale com você, que Deus fale com uma vida que seja, mas que essa palavra, essa semente seja plantada no seu coração. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa e até o próximo vídeo.